Aleluia. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Amém? Glória a Deus. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia na Epístola de Filipenses. Glória a Deus. No capítulo número 3. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3. Versículo de número 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco ou escória, para que possa ganhar a Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te bendizemos. Queremos te agradecer, ó Deus, por saber que o Senhor está aqui conosco. Sabemos, ó Deus, que a sua presença é real e está aqui no nosso meio, porque a tua palavra nos garante isso. Tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está presente. Portanto, Deus, aqui nós estamos em nome de Jesus. E sabemos que o Senhor está aqui na pessoa do teu Espírito Santo. Portanto, Deus, nós pedimos que o Senhor toque em nossos corações sobre cada pessoa que aqui está. Ó Deus, para que a tua palavra, Deus, mais uma vez cumpra o propósito pelo qual será enviada. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja aqui para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, através da tua palavra, possa usar essa palavra, ó Deus, para atingir, ó Deus, aonde o homem não pode atingir. Ó Deus, que o teu Espírito faça a tua palavra alcançar, ó Deus, aonde a palavra do homem não pode alcançar, mas a tua palavra alcança e faz, ó Deus, separação entre juntas e medulas, entre alma e espírito, ó Deus, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, faça com que a sua palavra seja incutida em nossos corações para a glória do Senhor. Ó Deus, nós repreendemos todo o mal, toda ação maligna, ó Deus, seja ela interna, externa, física, espiritual ou emocional. Nós quebramos e determinamos agora que todo o mal perca a sua força, a sua resistência, no nome santo de Jesus, que seja feita separação entre luz e trevas nesse lugar, para que apenas a luz, o brilho do Evangelho da glória de Cristo resplandeça sobre nós nessa noite, e que todos nós possamos te bendizer e te agradecer, e que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja estabelecida sobre todos nós, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Irmãos, eu acredito que nós cristãos não podemos viver alienados ao que está acontecendo no mundo. Então eu quero que você repita assim comigo. Fale assim: eu não sou alienado. Diante disso, eu quero que você hoje preste muita atenção, quero que você redobre a sua atenção hoje. Porque se você entender aquilo que vai ser anunciado, você nunca mais vai servir a Deus da mesma forma. O seu conhecimento a respeito de Cristo, a respeito de salvação, a respeito da ação divina na humanidade, nunca mais será a mesma. Portanto, eu quero que você faça outra oração assim. Feche seus olhos agora e diga assim: Senhor Deus, não deixe que eu seja
usado pelo inimigo e atrapalhe o meu irmão que está aqui comigo para cultuar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém. É de conhecimento de todos a situação em que o mundo está vivendo. Primeiramente, passamos por um período difícil de pandemia, de doenças, de aflição. E agora todos nós sabemos o que está acontecendo aí, né, entre a guerra que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia. E nós não sabemos o que pode acontecer a respeito desse ocorrido, nós não sabemos os desdobramentos, não sabemos se o que está acontecendo atualmente pode dar início à terceira guerra mundial, em que todos nós poderíamos ser afligidos. Então, diante disso, eu quero ler um artigo para vocês, que eu separei a respeito, para que nós possamos entender o perigo de uma guerra nuclear. Olha só o que diz: existem aproximadamente 11.800 ogivas nucleares no mundo. Só a Rússia detém 5.977 delas, enquanto os Estados Unidos seguem com 5.428. Mais de 90% estão no controle da Rússia e Estados Unidos. Um ataque nuclear em 2022 pode ser bem diferente do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki em 1945, já que há uma constante evolução no seu poder destrutivo. Um estudo aponta que, em caso de uma possível guerra nuclear, o mundo já teria 34,1 milhões de mortes nas primeiras horas. Caso 100 ogivas sejam detonadas, o que corresponde a 1% da capacidade mundial, poderia matar 2 bilhões de pessoas. O presidente dos Estados Unidos anda com uma maleta nuclear. É ela que permite o ataque. Além disso, também tem um equipamento chamado de biscoito, que gera o código. Dentro da maleta, há um manual onde o presidente escolhe quais cidades ou instalações pretende atacar. No lado russo, eles têm armas nucleares por terra, ar e mar, podendo atingir qualquer país. O míssil IRS pode transportar 10 ogivas e percorrer 12 mil quilômetros. Um estudo de 2019 simula os efeitos de uma guerra nuclear. Caso aconteça, a fumaça vai atingindo a atmosfera na medida que os incêndios acontecem. Dessa forma, grande parte dessa fumaça atinge a estratosfera e assim bloqueando a luz do Sol. A fumaça cobriria todo o planeta dentro de 2 semanas e não voltaríamos ao normal por uma década. Levaria 3 anos para a luz voltar ao seu estado. Obviamente que com esse cenário a temperatura cairia em 9 graus. Teríamos um cenário de inundações, fome, seca, já que não haveria sol. O presidente da Rússia disse, Vladimir Putin, afirma que só irá usar armas nucleares caso mísseis atinjam a Rússia ou algum aliado dela, em resposta a um ataque nuclear, em resposta a um ataque a uma instalação nuclear russa, em resposta a um ataque que ameace a existência da Rússia. Diante disso tudo, que pode acontecer e pode ocasionar o fim da humanidade, o fim do mundo, caso ocorra uma guerra nuclear, eu pergunto para você hoje: você estaria preparado para morrer? Se ocorresse o imprevisto, o que nós não queremos, e clamamos a Deus e pedimos para que Ele venha com o seu poder, porque Ele é o Senhor das guerras, e venha trazer paz, porque a palavra de Deus diz, lá no Sermão da Montanha, que bem-aventurados são os pacificadores. Então que Deus, no seu infinito amor e graça e misericórdia, possa agir, para que o pior não aconteça. Mas eu quero dizer para você, você estaria preparado para enfrentar isso? Você estaria preparado para enfrentar a morte?
Qual é o seu viver? Qual é o seu conhecimento a respeito da salvação? Você tem certeza da sua salvação? Você acredita que você está salvo? Você acredita que se você partir hoje, mesmo que uma guerra não aconteça, mas todos nós estamos sujeitos à morte, porque a certeza que nós temos é essa, que um dia nós nascemos, nós não sabemos o que vai acontecer durante a nossa vida, mas sabemos que o final é a morte. Essa é a certeza que todos nós temos. Você, que saiu da sua casa, que diz que professa a sua fé em Jesus Cristo, que acredita no Senhor Jesus, você sabe exatamente o que você tem feito? Você sabe o que significa isso? O que nós estamos fazendo? Será que se ocorresse uma guerra, ou se você morresse, ou se Jesus voltasse, será que o que você tem feito proporcionaria a sua salvação? Você já parou para pensar? Se Deus olhasse para nós, para a humanidade, para nós cristãos que aqui estamos hoje, e viesse nos julgar por tudo aquilo que nós fazemos, viesse nos julgar pela nossa assiduidade aos cultos, se Deus olhasse para nós e visse todo o nosso dedicar em oração, em leitura da palavra, em participar dos momentos como hoje, um momento de Santa Ceia, no qual nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, e não apenas a morte e a ressurreição, mas a volta de Jesus. Será que se Deus olhasse para nós, apenas porque nós pregamos a palavra, ou porque tocamos um instrumento, será que tudo aquilo que temos feito, tudo aquilo que temos conduzido como bagagem religiosa, isso nos tornaria aceitáveis diante de Deus? Responda para si mesmo. Você participar da ceia, você participar dos cultos, você ler a Bíblia, você orar, você praticar a sua religião, você servir a Deus, isso torna você aceitável, isso faz com que você seja salvo se acontecer o inesperado. Você acha que você seria salvo por isso? Você não seria salvo. Você pode ser a pessoa mais dedicada, você pode ser a pessoa mais frequente, mas como Isaías disse que todos os meus atos de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Tenha certeza de que se Deus julgasse cada um de nós por aquilo que temos feito, por todo o nosso zelo, por toda a nossa dedicação à palavra, ao culto, às liturgias, toda a nossa participação, mesmo assim, isso não seria capaz de nos fazer aceitáveis diante de Deus. Em contrapartida, se nós olharmos para a lei de Deus, por que nós precisamos olhar para a lei de Deus? Para que você entenda, deixa eu fazer uma comparação. Se você está andando no trânsito com o seu carro e você comete uma infração, você está acima do limite de velocidade permitido e você leva uma multa, e você chega diante do órgão emissor da multa e diz: eu não tinha o conhecimento de que ali a velocidade permitida era essa, eu não sabia disso, então você pode retirar essa multa? Eles vão retirar? Não vão retirar, porque existe uma lei, e a lei diz que nós, mesmo não sendo conhecedores da lei, isso não nos isenta da responsabilidade. Isso é a lei dos homens. Você pode buscar lá o Código Civil e pesquisar, você vai ver que mesmo você cometendo uma infração, mesmo você cometendo um delito, mesmo você fazendo algo errado, e você alegar diante do juiz que você não sabia, que você não conhecia, você vai pagar por aquilo, porque o não conhecimento da lei não te faz inocente. Você será culpado por aquilo que você cometeu. Então, se eu perguntar para você,
toda situação humana existe um respaldo na lei, e uma infração vai ter uma lei para dizer que aquilo estava errado. Portanto, quando nós nos colocarmos diante de Deus, Deus vai usar o que para nos julgar? O que Deus vai fazer? E será que Deus também permite para nós? Ou Deus fala assim, não, eles não sabiam, eles não conheciam, então não tem problema, estão aceitos. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Em Levíticos, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. Então não adianta, senhoras e senhores, chegarmos diante de Deus naquele grande dia e alegar que nós não conhecíamos, que nós éramos leigos, que não sabíamos o que estávamos fazendo, porque isso não tirará a culpa que está sobre nós. Então, se Deus utilizar a sua lei para nos julgar, será que nós escaparíamos? Você já parou para pensar? Deus vai usar a lei dele, ele não vai usar o Código Penal, o Código de Trânsito, ele vai usar a lei que ele estabeleceu, que rege a humanidade, que está aqui na Bíblia Sagrada, que você tem na sua mão, que você carrega com você. Não sei se você lê, ou se é apenas um amuleto, você carrega para ir aos cultos, para levar para sua casa, você deixa lá na sua casa para você ler, ou se você deixa lá para juntar poeira, não sei. Cada um sabe, cada um tem a sua consciência. Mas eu não posso chegar aqui diante de vocês, sabendo que, assim como Paulo disse, que sobre mim pesa essa obrigação de anunciar o Evangelho. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas correm o risco de se envolverem na religião, se envolverem em situações litúrgicas, passarem por toda a sua vida e apenas terem um entendimento sobre Deus, sobre Jesus. E eu não quero que isso aconteça com vocês. E esse entendimento, essa compreensão, quando veio sobre mim há muitos anos, esse entendimento tirou as escamas dos meus olhos. Esse entendimento fez com que eu entendesse que eu estou salvo, e que eu não duvidasse em momento algum a respeito da salvação, e que independente do que esteja acontecendo, a qualquer momento eu sei que eu estou salvo em Cristo Jesus. E é isso que eu quero que você entenda. Portanto, preste muita atenção naquilo que vai ser dito a partir de agora, porque Deus tem uma lei a respeito da humanidade, que Ele preparou para que nós olhássemos para ela. Eu quero ler alguns textos, e se você quiser acompanhar, porque tem crente que é o crente Tomé, que só acredita vendo. Eu gostaria de ler com vocês Jeremias capítulo 17, no versículo de número 9. Eu estou acessando pelo celular aqui, a Bíblia, para que seja mais rápido, para que eu não fique folheando a Bíblia e tome muito tempo nosso, ok? E diz assim lá em Jeremias 17, versículo 9 em diante: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Diante desse versículo, que diz que Deus esquadrinha os nossos corações e os nossos pensamentos, então não são apenas as atitudes externas, não é apenas aquilo que fazemos e que se torna conhecido de todos. Deus sabe aquilo que estamos fazendo quando estamos sozinhos, Deus sabe o que estamos fazendo quando estamos na internet, Deus sabe o que estamos fazendo
em qualquer lugar, por mais que você não esteja diante dos olhos das pessoas que te conhecem, diante dos olhos dos pastores, do seu marido, da sua esposa, dos olhos das pessoas que você frequenta, que você tem como responsabilidade testemunhar, mas Deus está com os olhos sobre toda a terra, e não apenas está vendo o que fazemos, Ele está atento ao que pensamos e ao que sentimos, porque Ele esquadrinha a nossa mente e o nosso coração. Então Deus sabe aquilo que você faz, Deus sabe de todas as coisas, não existe nada que você seja capaz de esconder de Deus. Então, se Deus sabe de todas as coisas, olha só, o que diz lá em Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus anunciando a palavra para os seus ouvintes. No capítulo de número 5, lá no Sermão da Montanha, Jesus diz, em uma parte do seu sermão, ele diz assim, ouvistes que foi dito, no versículo 27, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ora, se a atitude da transgressão do adultério consumado acarretaria a morte da pessoa, essa pessoa que fosse pega em flagrante adultério tinha que ser colocada diante da sociedade, cada um pegava uma pedra e apedrejava essas pessoas. Essas pessoas eram mortas. E Jesus chega e fala que está muito além disso. Aquele que apenas cobiçar, aquele que desejar, também está cometendo o mesmo pecado e deveria ser morto. Então, não existe uma escapatória da humanidade. Não existe como nós escaparmos da sã doutrina, daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Vamos ler mais alguns textos. Olha só o que diz na primeira epístola de João, no capítulo de número 3 e no versículo de número 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então olha só que explicação da palavra de Deus. A pessoa que comete o crime, vai lá e consuma o ato e assassina alguém, ela sofre a consequência diante das pessoas quando ela é descoberta, e ela é colocada numa prisão e ela vai receber a punição devida pelo ato que ela cometeu. Mas a palavra de Deus diz aqui, que aquele que apenas teve ódio no seu coração, aquele que odiou em algum momento, aquele que se deixou se encher de ira diante de uma pessoa, essa pessoa diante de Deus é considerada uma assassina, e a palavra de Deus diz que os assassinos não herdarão o reino dos céus. Olha como é muito profundo aquilo que Deus nos ensina com a sua palavra. Olha o que diz a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 15, diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Deixa eu te perguntar lá, pega os 10 mandamentos, pega lá o mandamento, não darás falso testemunho, não mentirás. O dar falso testemunho é falar mal de alguém, é falar a respeito de alguém algo mentiroso, algo que vai trazer um rótulo negativo e que não é fundamentado na verdade. Quantas pessoas talvez não já fizeram isso? Falar mal de alguém só para mostrar o quanto eu sou bom. Ou você que está aqui hoje nunca mentiu? Nunca pecou? A Bíblia Sagrada diz assim, que aquele que diz que não tem pecado já é mentiroso. Ou seja, se nós
nos levantarmos e dissermos que não temos pecado, já nos tornamos mentirosos. E a Bíblia Sagrada está dizendo que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Nós estamos aqui vendo apenas alguns mandamentos. Aqui está falando também que os idólatras, nós criticamos muito outras religiões, falamos que eles têm os seus ídolos e eles se curvam diante dos seus ídolos. E nós? Muitas vezes nós, cristãos, idealizamos um Jesus que não existe. Idealizamos e pintamos um quadro na nossa mente de um Jesus que tem que suprir todas as nossas necessidades. Um Jesus que é bonzinho, que a gente pode fazer aquilo que a gente bem entende. Um Jesus que não é o Senhor da minha vida, mas é o meu servo. E muitas vezes nos curvamos diante de um ídolo que nós criamos na nossa imagem, na nossa mente, e nos curvamos todos os dias e achamos que estamos servindo a Deus, mas estamos servindo qualquer outra coisa que não é Deus. Isso também é idolatria, porque idolatria não é uma imagem, é um sentimento que temos acima do Deus que nós servimos. Quantas pessoas não têm o marido, ou a esposa, ou o líder espiritual como a sua maior referência, e se curva diante dele, mesmo se houver contradição a respeito da Bíblia, é o que ele disse está certo, e você se curva diante de um sentimento, você se prostra, e você está ali, adorando algo que não deve ser adorado, ou carro, ou um bem material, que você tem como o mais importante de tudo. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu pergunto para você, você ama a Deus acima de todas as coisas? Verdadeiramente você tem esse amor acima de tudo? Você acha que tem? Você tem certeza? Você ora todos os dias, você é piedoso, você dá suas ofertas, você ajuda, você dizima, você frequenta todos os cultos, você é extremamente cheio do fruto do Espírito Santo, que você tem o domínio próprio, você não se irrita no trânsito, você não se irrita com seus filhos, você não se irrita com seu cônjuge, você vive uma vida em paz, em perfeita sintonia com toda a humanidade. Faz isso? Porque se nós amamos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como amamos a nós mesmos, nós obedeceríamos todos os mandamentos. E se nós não fazemos isso, se nós não deixamos de pecar, se nós cometemos equívocos na vida, isso significa que nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Porque se amássemos a Deus acima de todas as coisas, nós escolheríamos entre o certo e o errado, fazer aquilo que é certo. Mas quantas vezes nós cometemos os mesmos equívocos, cometemos os mesmos pecados que cometíamos há anos? Isso significa que nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. Então, olha só, se Deus pegar a sua lei, e nós estamos falando aqui dos 10 mandamentos, se Ele pegar 613, então acabou, né? A gente não passa na peneira de jeito nenhum. E olha aqui, que interessante, no livro de Tiago, olha o que está escrito, no capítulo 2, no versículo 10. Nós sabemos que existem os 10 mandamentos, o decálogo, as 613 leis, né, que estão lá em Levíticos, no Antigo Testamento. E olha que esse capítulo de número 2 de Tiago, no versículo 10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então não tem escapatória.
você pode ter guardado toda a lei, mas se você cometeu um equívoco, se você deslizou em um ponto da lei, você está culpado, porque você se torna culpado de todos. Então eu pergunto para você: se Deus te julgar segundo a lei, você vai passar pela peneira? Você vai escapar? Você merece a salvação? Você merece ir para o céu? Se acontecer alguma coisa, se você morrer, se explodir a terceira guerra mundial, o mundo acabar, ou se acontecer algum equívoco aí, ou se Jesus voltar, você está preparado? Você vai para o céu? Se Deus usar a sua lei, se Deus pegar você e falar assim: agora vamos ver, vamos aqui analisar a sua vida, vamos pegar aqui a lei e vamos ver o que você fez, o que você tem feito, o que vai acontecer, qual é o seu futuro diante da eternidade, você acha mesmo que você vai para o céu? É por isso que nós precisamos, irmãos, ler mais a Bíblia e aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Porque olha só o que diz a Bíblia, ela continua dizendo a respeito do comportamento humano. Olha aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha aqui também em Gálatas, quando fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, no versículo 19, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a palavra de Deus é bem séria, irmãos, quando ela nos mostra o que nós realmente merecemos. A palavra de Deus nos diz que se Ele julgar cada um de nós segundo a sua lei, segundo a sua palavra, seja sincero com você mesmo: você seria culpado ou inocente? Responda para si mesmo. Se Deus pegasse a lei dele e te julgasse após a sua morte, você escaparia da condenação? Você seria aceitável? Então, eu quero te perguntar: o que você tem feito para se tornar aceitável diante de Deus? Cantar 3, 4 louvores? Ouvir a palavra? Você corre um grande risco de passar toda a sua vida, de caminhar apenas sabendo sobre. Todos nós somos assim. Às vezes nós sabemos sobre o que está acontecendo no mundo, mas não conhecemos realmente de fato o que está acontecendo. Nós sabemos sobre pessoas, sobre famosos. Você não tem o entendimento, você não sabe sobre muitas pessoas que você nem conhece pessoalmente? Nós não sabemos. Da mesma forma, existem pessoas que sabem sobre a Bíblia, existem pessoas que sabem sobre Deus, mas não o conhecem, mas não sabem realmente o significado, não sabem o que estão fazendo, não sabem o que estão celebrando na ceia. Muitas pessoas olham apenas para a igreja como uma porta de oportunidade.
As pessoas muitas vezes vêm para o culto apenas pela imposição do medo, vai para o inferno. E a palavra de Deus, quando nós olhamos para a lei sagrada de Deus, ela tem que causar esse pânico, esse pavor, esse temor dentro de nós. Porque se Deus nos julgar segundo a sua lei, ninguém vai escapar. A Bíblia Sagrada diz lá em Romanos 3:23, que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Você não é melhor do que a pessoa que está do seu lado. Você não é melhor do que a pessoa que está à sua frente. A Bíblia Sagrada diz que todos nós somos iguais diante de Deus. E Deus sabe tudo aquilo que fazemos, por isso nós não podemos nos orgulhar daquilo que fazemos, porque Deus conhece. Não adianta nós nos vestirmos de uma roupagem sacerdotal, de uma linguagem muito bem elaborada, se nós estamos reprovados diante de Deus. Não adianta nós acharmos que somos superiores uns aos outros, porque Deus apenas usa aqueles que se disponibilizam, porque todos nós somos iguais, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós estamos no mesmo nível diante de Deus, e Deus não colocou nenhum de nós como juiz, para julgar, para apontar, para dizer o que está certo e o que está errado. Deus nos chama para a humildade, Deus nos chama para seguir o seu exemplo. A inversão de valores. Deus, com toda a sua glória, com todo o seu poder, abriu mão e se tornou homem. Humildemente abriu mão da sua glória e veio e mostrou para nós que nós temos que ser gente, que nós temos que ser seres humanos, que precisamos aprender a viver. Mas muitas vezes nós queremos nos tornar juízes, senhores, deuses, a ponto de julgar as pessoas, de falar a atitude do irmão, a atitude da irmã, olha o que o pastor fez, olha o que deixou de fazer, olha só o que está acontecendo. Muitas pessoas estão apenas tendo um conhecimento sobre as coisas, as pessoas não conhecem e julgam e criticam. Ao invés de buscar uma mudança verdadeira e pessoal e saber que nós todos estamos juntos numa caminhada e que nós precisamos viver uma vida diferente, sim, que nós precisamos ser exemplos, que nós precisamos buscar a Deus ao ponto de que a sua presença venha sobre nós para nos absolver de todos os erros que cometemos, para que possamos viver uma vida diferente, para que possamos ser luz, para que possamos ser exemplo, para que possamos mostrar para as pessoas que elas são bem-vindas, que elas são aceitas, que nós também temos os nossos erros, que nós também temos as nossas falhas, que elas não são diferentes de nós. As pessoas que estão lá fora, elas muitas vezes acham que aqui dentro tem um bando de gente que não tem pecado algum e que é merecedor daquilo que fazem, da salvação, que são merecedores daquilo que Deus tem para as pessoas. A Bíblia diz assim: o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Não é apenas o conhecimento da Bíblia. Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, aqui em Filipenses, no capítulo 3, está combatendo exatamente isso. Paulo está diante dos judaizantes, de líderes religiosos, que perseguiam Paulo desde quando Deus levantou Pedro para anunciar o evangelho para os gentios. Eles perseguiam, e se você estudar um pouco a Bíblia, você vai ver que a epístola de Paulo aos Gálatas foi exatamente direcionada a esses judaizantes, que queriam infiltrar na graça e no evangelho a prática religiosa dos judeus. Eles queriam que os gentios se tornassem prosélitos, ou seja, se convertessem primeiramente ao judaísmo e praticassem a circuncisão, que era algo que foi estabelecido no Antigo Testamento, como uma aliança em que todos os meninos, com 8 dias de vida, deviam ser circuncidados, o prepúcio era cortado, e aquilo simbolizava uma aliança entre Deus e os homens. E aqueles que se convertessem depois, mesmo
após adulto, eles deveriam também ser circuncidados na idade em que estivessem. Qualquer homem que se convertesse ao judaísmo precisava ser circuncidado. E após a morte e ressurreição de Cristo, após Jesus se apresentar diante de Paulo, e após Paulo ter o contato com o Evangelho e ter as suas escamas retiradas, Paulo chega para eles. E muitas vezes nós pegamos esse texto aqui, muitas pessoas entendem errado. As pessoas dizem assim que as pessoas, enfim, deveriam considerar tudo como perda para ganhar a Cristo. Viver uma vida simples, viver uma vida normal. Você deve abrir mão do sucesso, da fama, da riqueza, para que você possa ganhar a Cristo. Mas não tem nada a ver com aquilo que o Paulo está dizendo aos filipenses. Aquela igreja que havia sido fundada ali em Filipos, uma cidade, a igreja foi fundada lá na Europa. E Paulo direciona essa carta para eles, porque esses judaizantes, quando começaram a perseguir Pedro, porque Pedro pregou o Evangelho para os gentios receberam o Evangelho da salvação e foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a perseguir, falando que eles precisavam ser circuncidados, eles precisavam se converter ao judaísmo primeiro, para que depois eles pudessem adotar a fé cristã. E aqui diz a história que Paulo, ao fundar as igrejas, a pregar o Evangelho, ele era perseguido por esses homens. E Paulo chega a dizer assim deles, se você ler o capítulo inteiro de Filipenses, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Então essas pessoas que querem usar as obras da lei como fundamento da salvação, que existe a fé, mas a fé precisa ser acompanhada das obras da lei, ou seja, você vai para o céu se você obedecer os mandamentos. Mas Paulo chega para eles e diz assim, olha só o que Paulo diz, porque a circuncisão, no versículo 3, primeiro olha só o que Paulo diz no versículo 2, guardai-vos dos cães. Por que ele disse isso? Imagine, os judaizantes, líderes religiosos, que estavam ali, Paulo disse assim, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da falsa circuncisão, da cortadura, que eles utilizavam a circuncisão como mutilação, como argumento de obras, para conseguirem a justificação, para conseguirem serem aceitáveis diante de Deus. Paulo se dirige a essas pessoas como cães. E se nós lermos a Bíblia e não pensarmos e não buscarmos o significado correto, nós achamos, não compreendemos o que o texto está querendo dizer, porque hoje a figura de um cão na sociedade é normal. As pessoas têm cachorro dentro de casa, as pessoas têm um cuidado, têm um carinho estimado pelo seu animal. Mas naquela época, no contexto judaico em que Paulo estava dizendo, os cães eram animais impuros, eles andavam em bandos, eram sujos, carniceiros, eram considerados impuros porque eles comiam resto de animais. Eles não viviam nas casas, eles viviam querendo morder as pessoas, eles viviam querendo comer até mesmo o resto de pessoas. Então quando Paulo diz assim para eles, guardai-vos dos cães, Paulo estava querendo dizer assim, que os judeus, quando olhavam para os gentios, eles se direcionavam assim, os cães, porque os gentios eram impuros, eram pecadores, e os judeus eram praticantes da lei, guardavam a lei estritamente, principalmente os fariseus. Então eles se direcionavam dessa forma para as pessoas que não faziam parte da sua religião e que não eram judeus, os cães. Imagine, nós seríamos considerados como cães diante dos judeus naquela época, eles nos chamariam de impuros. Então quando Paulo diz assim, guardai-vos dos cães, ele está dizendo assim, essas pessoas, esses judaizantes, eles também são impuros como qualquer outro de nós aqui. Não existe essa diferença.
entre nós. Então Paulo diz assim, porque a circuncisão somos nós, no versículo 3, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Paulo está dizendo dele agora. Se algum outro cuida que podia confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que o Paulo estava querendo dizer aqui? Se vocês que são judaizantes, que se orgulham da lei que vocês praticam, muito mais eu. Paulo estava dizendo assim, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou filho de pais judeus, ou seja, hebreus de hebreus, eu sou da tribo de Benjamim. Olha só o histórico da linhagem do apóstolo Paulo. A sua linhagem era incontestável, porque ele era filho da descendência de Abraão, de Jacó, que teve lá os seus filhos, e os filhos mais amados de Jacó eram José e Benjamim. Então a tribo de Benjamim, Paulo disse que ele era dessa linhagem, e da linhagem que veio toda uma genealogia de perfeição, de sacerdotes. Então, se ele tivesse que se orgulhar, muito mais ele poderia se orgulhar, ele poderia chegar e dizer que estudou aos pés de Gamaliel, que em relação à lei, se você pegar lá no livro de Gálatas, você vai ver que ele se sobressaía com as pessoas da sua idade, segundo a lei, segundo o seu conhecimento. Mas sabe o que aconteceu com Paulo? Ele, no seu entendimento religioso, da sua fé judaica, ele perseguiu os cristãos, ele presenciou a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão, por pregar o evangelho. E quando ele estava a caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, e quando Jesus aparece para ele, sabe o que acontece com Paulo? Paulo para de comparar a vida dele, a vida religiosa dele, com as pessoas. A sua comparação religiosa, a sua comparação como parâmetro de pessoa, de gente, de ser humano, não era mais um parâmetro de pessoa para pessoa, porque às vezes, quando nós nos comparamos com demais pessoas, parece que somos melhores, parece que nós podemos nos orgulhar do que somos, porque estamos comparando um com o outro. E realmente existem pessoas que são melhores, pessoas que buscam mais, ou pessoas que aparentemente são melhores, mas que a verdade que está por dentro às vezes não é revelada diante da sociedade. Então muitas vezes nós conhecemos as pessoas distante. Quantas pessoas não admiram outras pessoas, porque conhecem distante, mas a partir do momento que se aproxima, começa a ver os defeitos, as falhas, e você vê que é ser humano como qualquer outro, que tem falhas como qualquer outro. Então quando Paulo tem o seu contato ali com Jesus Cristo, e ele coloca os olhos em Cristo, quando ele coloca os olhos sobre a luz, sobre Jesus, toda aquela imposição religiosa, tudo aquilo que ele considerava como orgulho pela sua religião, tudo aquilo que ele fez desde pequeno, seguiu certinho a religião, era um exemplo, era irrepreensível enquanto ali, ele era um fariseu, ele estava no mais alto nível do ápice da religião, ele era o bambambam da sociedade. Se fosse olhar hoje nas redes sociais, ele seria o que poderia ter os maiores seguidores. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele cai, porque o parâmetro muda, porque quando nós olhamos uns para os outros, podemos colocar na balança, e pode ser que os outros pesem mais do que nós, ou que nós possamos pesar mais que os outros. Mas quando nós nos colocamos, pegamos a lei,
e nos colocamos diante de Jesus, as escamas têm que cair. Nós conseguimos enxergar a perfeição que está em Jesus. E a partir do momento que nós encontramos Jesus, não apenas temos o conhecimento sobre Jesus, mas passamos a ter o conhecimento dele. Não passamos apenas a conhecer a Bíblia, mas passamos a conhecer o Deus da Bíblia. Não passamos a ter um conhecimento teológico apenas, mas passamos a viver uma vida com ele. Tudo muda, tudo muda. As escamas caem de Paulo, e Paulo diz assim, para eles: mas, no versículo 7, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, como esterco, como fezes, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo considerou todo o seu histórico como esterco, como algo inútil. Paulo entendeu o que era o Evangelho. Paulo entendeu o que era o ser humano diante de Deus. Paulo entendeu que nenhum ser humano conseguiria ser aceitável com padrões humanos, com uma prática religiosa humana. Paulo entendeu que as pessoas não conseguiriam, pelos seus próprios esforços, conseguir a salvação. Assim como nós entendemos que é impossível que nós consigamos alcançar a salvação, que consigamos ser aceitáveis diante de Deus, segundo as práticas que temos, porque se Deus nos julgar segundo a sua lei, seremos culpados. A certeza que nós podemos ter é essa, que nós estamos condenados. Diante da lei de Deus não existe escapatória, ninguém vai escapar, porque se Deus nos julgar segundo a sua lei, nós não vamos passar na peneira, e nós vamos herdar a condenação, é o inferno que nós vamos herdar. Mas olha só o que diz a Bíblia Sagrada, em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós somos salvos pela graça. A Bíblia Sagrada diz que a salvação não é apenas para os judeus. Lá em João, no capítulo 1, no versículo 11, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então não existe a possibilidade humana de você chegar diante de Deus com as suas boas obras, com as suas práticas litúrgicas, com aquilo que você faz. Você não será aceito diante de Deus com aquilo que você faz. Você apenas é aceito diante de Deus através de uma única obra, e não é a obra da carne, é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, uma obra vicária que não precisa ser refeita. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos remir de todos os nossos pecados, para que, olhando diante de Deus, entendendo que estamos condenados, existe a esperança que está em Cristo Jesus, e quando nós colocamos os nossos olhos em Cristo, nós recebemos a salvação pela fé que está em Cristo Jesus. As escamas caem, a salvação, a unção, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e nos dá um entendimento da palavra de Deus, ao ponto de que nós nos curvamos e nós caímos diante do nosso Senhor e recebemos a salvação que está em Cristo Jesus,
sobre a nossa vida, e isso ninguém pode tirar de nós. Uma guerra não pode tirar de nós, as pessoas não podem tirar de nós, nada nesse mundo pode retirar esse conhecimento que Deus nos revela através da sua palavra, para que nós tenhamos a certeza de que estamos salvos, que não é por obras, que não é por aquilo que você faz ou deixou de fazer, mas é pela obra de Jesus que a salvação veio sobre mim, que a salvação veio sobre você, que a salvação veio sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre aqueles que você ama, que ainda virão e serão salvos em nome de Jesus Cristo. Só para encerrarmos, eu quero ler um outro contexto, que foi quando eu estudei tudo isso e vi que eu estava condenado diante de Deus e que não havia escapatória para mim, e que se Deus me julgasse eu estaria culpado. E quando eu estava estudando a respeito disso, eu li um relato de um dos maiores evangelistas, chamado John Wesley, do século XVIII. Olha o que diz a respeito da função da lei no evangelismo. E foi nesse exato dia, eu lembro até hoje, eu já era batizado, eu já frequentava a igreja, já participava dos cultos, mas a fome e a sede de buscar e de conhecer, lia a Bíblia, buscava conhecimento, comentários, isso e aquilo, para conhecer, mas diante da prática religiosa eu não tinha certeza da salvação até a esse exato momento, em que as escamas caíram dos meus olhos e eu compreendi aquilo que vocês ouviram hoje. E olha só o que diz esse comentário a respeito da função da lei no evangelismo. Estamos omitindo palavras que podem ofender, tais como arrependimento e inferno, para fazer com que a mensagem seja mais aceitável. Ou será que nós mesmos estamos nos tornando aceitáveis para um mundo que odeia Deus? Que Deus não permita que nossa preocupação seja para o nosso próprio conforto e não para o bem-estar eterno do mundo. Agora John Wesley falando, o evangelista britânico do século XVIII, que fundou o metodismo, afirmou o seguinte sobre a lei de Deus: ela nos conduz pela força, em vez de nos atrair pelo amor. Ainda que o amor seja a força motriz de tudo, é o espírito da lei que, através de seus meios dolorosos, destrói a confiança da carne, o que nos deixa sem mais nada em que confiar, e assim constrange o pecador, o qual fica sem ter como clamar no meio da amargura de sua alma, ou como gemer no profundo do seu coração, dizendo: deixo de lado toda a luta, Senhor, pois estou condenado, mas tu morrestes por mim. Quando eu conheci isso, eu não estava na igreja, eu estava em casa. E quando Deus tocou em mim e tirou as escamas, eu caí de joelhos e chorei diante da presença de Deus, porque aquele entendimento apenas sobre caiu por terra, e eu o conheci. Eu o conheci e vi que estava condenado. E é por isso que, como Paulo disse, pois pesa sobre mim pregar o evangelho. E é por isso que nós não podemos desistir e parar. E é por isso que nós temos que compartilhar a mensagem da salvação que está em Cristo Jesus. E que Deus possa revelar isso no seu coração. E que a graça de Deus esteja sobre você. E que hoje nós possamos participar da ceia com esse entendimento de que não existe outro recurso, não existe outra alternativa. Ou você está condenado, ou você está salvo.
Ou você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou você não tem nada. Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Feche seus olhos agora. É o momento em que nós estamos aqui no culto diante de Deus. É o momento que você tem a oportunidade de abrir o seu coração, de abrir mão de todo o conhecimento humano, nocivo, que aprisiona e que traz angústia de não saber o futuro, de viver essa incerteza de hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido, hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido, e enfim, que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Senhor Deus, a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Espírito Santo toque em nossos corações, ó Deus, e abra o nosso entendimento, nos convertendo, trazendo realmente a metanoia, o entendimento que Paulo disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é um culto racional com entendimento, que essa metanoia venha sobre nós e que a partir de hoje, ó Deus, nós possamos buscar a Sua presença, para que, ó Deus, possamos fazer boas obras, para que possamos ajudar as pessoas, para que possamos anunciar o Evangelho, não para conseguir tirar algo do Senhor, mas porque o Senhor nos salvou, e porque o Senhor nos salvou, ó Deus, nós vamos retribuir aquilo que o Senhor fez por nós. Nós queremos ser gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor revelou em nosso coração. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Tua palavra diz que nós não devemos nos preocupar com o que comer, o que beber, o que vestir, porque Deus está cuidando disso. O problema é que muitas vezes nós, irmãos, nos achegamos diante de Jesus, rastejando e desejando comer das migalhas, como aquela mulher que chegou diante de Jesus, falou: mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus operou um milagre na vida daquela mulher. A partir do momento que nós entendemos que o que está posto à mesa não é apenas para os judeus, mas a salvação é para todos, nós paramos de ser pedintes e começamos a desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Deus nos dá o acesso, o livre acesso ao trono celestial por intermédio de Jesus. Você não precisa mais se rastejar e chegar por debaixo da mesa e pedir para comer das migalhas. Pare com isso. Deus tem cuidado de você e Deus quer que você tenha acesso ao banquete que Ele tem na mesa. Deus quer que você tenha esse entendimento, que você tem o acesso. Basta você pegar, basta você acessar, basta você tomar posse daquilo que Ele já deu para você. Deus tem o melhor para nós, e nós tomamos posse disso, Senhor. E nós nos colocamos como filhos e filhas, porque o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós cremos no seu nome, nós cremos em Jesus e tomamos posse, e sabemos que o verdadeiro filho não é o filho que nasceu da linhagem de Abraão na carne, mas é o filho na fé, como está escrito na sua palavra. E como filhos na fé de Abraão, nós tomamos posse da sua palavra, daquilo que o Senhor tem para nós, e que a sua bênção esteja sobre todos nós, que a graça, o amor,
a misericórdia e que a sua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre nós em Cristo Jesus e sobre a sua igreja. Aleluia, nós te bendizemos. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Aleluia.